Amém, irmãos? Quem pegou aí o envelope pode vir aqui na frente trazer o teu dízimo. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Fala aí com o Senhor, amém? Se Deus falou, irá cumprir. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Todos. Ficar de pé, irmãos, para a leitura da palavra é em respeito à palavra, em honra à palavra do Senhor Jesus. E Deus nessa noite tem uma palavra para você. Sentindo falta de muitas pessoas aqui, mas quem estiver nos assistindo, você que não pôde vir nesta noite, que Deus te abençoe. Amém? Irmãos, nós temos que dar valor ao que nós temos. O que é que nós temos no nosso país? Liberdade de pregar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós temos liberdade de vir à casa do Senhor. Nós precisamos dar valor a isso. Nós recebemos uma mensagem ontem no trabalho que teve do Ministério de Louvor, do Natan, falando exatamente sobre a dificuldade que é na Europa da palavra de Deus. A frieza espiritual completa, a morte espiritual daquele lugar. Está ali o Arthur, que chegou da Itália. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Sabe como é que tem sido? Uma palavra que ele me mandou, uma mensagem, falou assim que esses cultos que são transmitidos, às vezes tem gente que não dá muito valor a isso, mas sempre Deus alcança alguém. O irmão estava lá na Itália. Ele falou assim que o que estava sustentando ele na fé era estar participando dos cultos através da internet. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Por isso que a igreja precisa entender o propósito que Deus tem. Amém, irmãos? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Abra sua Bíblia comigo. Hoje Deus tem uma palavra forte para você. Jeremias capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora vira para a pessoa do seu lado e fala assim: olha, nós estamos em obras. Fala bem alto: nós estamos em obras. Amém? A nossa vida está em constante obra. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós estamos no culto Projetando 2023. E para que você tenha um ano diferente, para que você tenha realmente bênção, para que você saia da estaca zero da sua vida, para que você tenha realmente uma revolução na tua vida, na tua jornada, você precisa mudar para você vencer.
Coloque a mão no coração e diga assim: eu preciso mudar para vencer. Amém? Esse texto aqui, irmãos, fala de um dos trabalhos mais antigos que existe. O trabalho do oleiro. Fala do trabalho que todas aquelas pessoas que ouviriam esta mensagem entenderiam. Quando Jeremias tem essa ordenança de Deus, ele sabia que o que ele iria passar, as pessoas iriam entender, porque falava do cotidiano de cada uma delas. E o interessante é que nesse texto, o oleiro faz, e depois refaz e refaz, até estar pronto, para aquele vaso ser usado da maneira certa. Amém, irmãos? Esse texto fala do controle de Deus. Esse texto fala do molde que Deus faz com cada um dos seus filhos, para que eles sejam usados à maneira dele e para a glória e honra do nome dele. Fala de processos. Fala de processos que nós precisamos passar. E eu vou dizer, quando nós dissemos aqui no início que nós estamos em obras, é porque todos nós estamos em constante processo. Quando a gente fala de obras, irmãos, quem aqui já teve alguma obra na sua casa, ou reforma, ou construção, levanta a mão assim. Todas as obras têm fases. A fase mais difícil que eu acredito é a fase de fundação, porque é onde você injeta muito dinheiro e não vê nada. Não é verdade, irmãos? Quem viu esse viaduto do Recanto das Emas, que até agora estamos tentando entender como vai funcionar, viu que ele foi feito sobre um molde construtivo diferente. Ele não foi feito os pilares depois, foi escavado, depois levantado o pilar, não. Ele foi perfurado e feito os pilares em loco. Depois que estava toda aquela base, chama-se tabuleiro, aquela parte de cima, pronta, é que ele foi o quê? Escavado. Até então ninguém via nada, a não ser a parte que cercava aquele lugar. E toma tempo, mas na nossa vida, a fundação da nossa vida é a parte que mais tem que ter tempo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente quer pular para a próxima etapa, sem termos um alicerce que vai nos sustentar. E quantas pessoas caem por isso? Mas hoje Deus quer falar comigo e quer falar com você. Existe um mal no século, que é a ansiedade. Pessoas ansiosas passam mal por qualquer coisa. Eu sou um pouco ansioso. Muita gente ficou ansioso na derrota da seleção brasileira. Ficaram tristes. Muita gente ficou ansioso. Teve um jornalista que estava fazendo a cobertura da Copa do Mundo que passou mal e faleceu no estádio. Tamanha aquela ansiedade e tantos outros fatores. Quando a gente chega na fase do acabamento, irmãos, fez a fundação, você começa a levantar as paredes, você fala: meu Deus, e a fase do acabamento? Na fase do acabamento, irmãos, aos olhos naturais, está tudo pronto, mas não está terminado. Sempre está faltando alguma coisa. Quando você começa a colocar o piso de uma casa, aí você olha: meu Deus, quando é que vai começar o forro? Quando coloca o forro, quando vai começar a pintura? Quando começa a pintura, você já fica angustiado: quando é que eu vou lavar? Porque nós vivemos uma geração do instantâneo.
É uma geração que olha para as coisas hoje e quer tudo de imediato. Não é uma geração que espera mais. Tem processos na nossa vida, irmãos, que vão ser rápidos. Quer ver um processo rápido? A compra do terreno da igreja. O que é que precisa para esse processo ser rápido? Me dá R$1 milhão aí que amanhã eu compro um lote ali na esquina. Não é verdade? Tem processos para nós que são rápidos. Mas a maioria dos processos, e principalmente quando nós relacionamos os processos à nossa vida, eles são demorados. Por isso que muita gente cai no meio do processo, porque é tão impaciente que não suporta nem a própria mudança. Processos são demorados. Porque na nossa vida o processo de Deus é para a formação do nosso caráter espiritual. Nós precisamos sair da fase da infância. Quando você era criança, certamente já disse: nossa, eu queria crescer logo. Não é verdade? Quero ficar logo com 12, 13, 14, 15 anos. Porque minha mãe não deixa a gente ir para lugar nenhum. Minha mãe é uma pessoa dura, irmãos, enérgica. Gostávamos muito de jogar bola ali na 103, ainda com 11, 10, 11 anos. E ela não deixava de jeito nenhum, irmãos. Se saísse era... E meu pai sempre foi paz e amor. Minha mãe já era durona. Teve uma vez que ela foi sair para fazer uma cirurgia. E aí eu falei com Eleazar: é agora a hora de aproveitarmos. Deixa ela só virar a esquina. Minha mãe virou a esquina. Nós só falamos: pai, não podemos jogar bola? Pode. Descemos, irmãos, e jogamos. Aí você sabe, 12 anos, é aquela alegria toda. Quando voltamos, já estávamos todos sujos. Quem está nos esperando à porta? Quem falou para ela? Elienai. Quem nós pegamos depois? E foi aquela surra. Aí eu falei assim: tomara que eu cresça logo. Tomara que eu fique mais velho para ser mais livre. Aí quando você está velho, quer voltar a ser criança. Ai meu Deus, vou fazer 41 anos. Ai, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20. No meu caso é há pouquíssimo tempo. Mas tudo na nossa vida são processos, irmãos. E nós às vezes queremos voltar, queremos continuar na fase da infância espiritual. A gente não quer crescer em Cristo. Crescer em Cristo é um processo. Hoje em dia, irmãos, ninguém nunca falava em dor do crescimento. Hoje em dia se fala: dói o joelho, dói as pernas, dói não sei o quê. Por quê? Porque o menino está crescendo. E eu quero falar hoje sobre 5 processos que nós temos que passar para que o nosso ano de 2023 seja realmente um ano de conquista, um ano de vitória, um ano de prosperidade em Cristo Jesus. Primeira coisa: ouvir, obedecer, crescer, amadurecer e servir. No versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos ouvir a voz certa. Hoje de manhã eu falava: quantas vozes a gente não escuta? Escuta a voz de um, escuta a voz de outro, escuta a voz do marido, da esposa, do filho, escuta a voz do vizinho, a voz daquela pessoa, lá no trabalho, na escola, escuta a sua própria voz, o seu próprio ego.
Quando é que nós vamos parar para ouvir a voz de Deus? Nós temos que ter cuidado com as vozes. Cuidado para que essas vozes não interfiram na voz que nós realmente precisamos ouvir, que é a voz do Senhor Jesus. Se tem uma voz que você precisa entender e ouvir, a voz de Deus. Samuel até exemplificava ontem aqui, quando a gente estava numa conversa ali, eu, Samuel, Fábio, a gente falava sobre ouvir a voz de Deus. Quando você está tentado a fazer uma coisa errada, você sente dentro de si, poxa, eu não posso fazer isso. Jesus falando com você. Mas aí você às vezes dá voz ao seu ego, a sua vontade vai lá e cai no pecado. O que acontece depois? Vem aquela sensação terrível de ter deixado de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus sempre será o melhor. E a gente às vezes faz muitas coisas ao mesmo tempo. Quer uma resposta de Deus, mas você está tão ocupado, está como Marta e Maria. Uma está ouvindo o Senhor, a outra está completamente ocupada nos afazeres. Não tinha nada de errado no que aquela mulher estava fazendo, mas ela estava fazendo tudo, menos aos pés do Senhor, ouvindo. Quantas vezes você faz tantas coisas ao mesmo tempo, mas não para ouvir a voz de Deus? É por isso que nós temos muitas pessoas frustradas no meio do corpo de Cristo, porque elas não param mais para ouvir a voz de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, financeiramente abençoada, uma igreja grande, tinha todas as condições de prosseguir, mas Deus diz: vocês perderam o primeiro amor, porque deixaram de ouvir a voz do Senhor. Deixaram de entender o propósito de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. A gente faz tudo, menos ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Na sexta-feira eu vim aqui orar, e eu experimentei disso. Essa ministração está preparada desde semana passada. Eu vim experimentar disso. Eu orei, eu falei com Deus, eu chorei na presença de Deus aqui na igreja. E eu falei: agora, Senhor, eu vou me sentar e ouvir a Tua voz. Deus me tocou profundamente para ler Romanos. Comecei a ler a carta de Paulo aos Romanos, e os 3 primeiros capítulos são duríssimos. Paulo fala que ele tinha muita vontade de estar com aquelas pessoas, que ele fazia sempre menção delas, mas não tinha oportunidade de estar ali. E eu comecei a ler, e depois eu fiquei em silêncio, e Deus foi bombardeando o meu coração com a palavra dele. E você vai começando a entender coisas que você não entendia, e Ele vai trazendo à tua memória aquilo que vai te dando esperança. Às vezes a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, até mesmo diante de coisas do cotidiano. Nós temos que parar tudo para ouvir a voz de Deus. Eu costumo sempre falar aqui na igreja que eu trabalho com afinco sobre todas as coisas, até o momento de que o Rei da Glória entra. Na conferência profética, geralmente a gente fica naquele turbilhão de coisas para fazer. Fiz tudo. No momento da adoração, eu paro para ouvir o Senhor. Porque acaso a gente pregando salve a muitos e perca a salvação? Não aceite isso. Fala para a pessoa do seu lado: ouça a voz do Senhor. Tem gente que diz assim: siga o teu coração. Não é a frase mais falada aí? Siga o teu coração. Eu digo para você nessa noite: siga a vontade de Deus. Porque o apóstolo do Senhor Jesus diz: não mais vivo eu, Cristo que vive em mim. Então o que importa é a minha vontade? Não, o que importa é a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sabe o que Deus fala sobre o coração? O coração do homem é enganoso. Segue teu coração, não vai dar certo. Segue a vontade de Deus. Segunda coisa, obedecer. Primeira coisa é o quê?
Ouvir. Segunda coisa. Versículo 2: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não adianta você ouvir e não obedecer. Não adianta a palavra você ouvir e não obedecer. Existem no mundo, irmãos, mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para fazer um vaso. De 200 tipos, apenas 8 servem para fazer o vaso. Para que esse barro seja um barro bom, para ser utilizado na produção de vasos, ele precisa de 2 coisas em especial. Primeiro, pureza. Repita comigo: pureza e flexibilidade. O barro tem que ser puro. Tem muita gente querendo ser vaso, mas não tem na sua vida a pureza que o Senhor exige de você. Eu quero ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Amém. Mas não tem pureza nem flexibilidade. Não dá legal. Muita gente querendo ser útil, mas não deixa o oleiro moldar. Muita gente querendo ser um vaso frondoso, mas o oleiro quer você em outra situação. Vocês lembram de um congresso de mulheres que teve aqui sobre os vasos? Lembram? Tinha um bocado de vaso, as irmãs entraram com vasinho assim e tal. Todo vaso tem a sua utilidade se ele foi moldado pelo Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Existe um barro específico para cada tipo de vaso, e existe um barro específico para Deus usar você em sua obra. A obra do Senhor tem tantas coisas para ser feita, mas a primeira coisa que você tem que entender para ser usado por Ele é ouvir e obedecer. É uma junção perfeita. Não existe como, não tem como você obedecer de qualquer jeito. Tem que ser barro bom. O oleiro, para escolher um tipo de barro, ele vai observar se aquele barro é puro. Barro cheio de pedra não tem como. Barro inflexível não tem como. Nessa noite Deus quer limpar muitas pessoas. Deus quer te fazer um vaso novo. Para isso muita gente vai ter que voltar a ser barro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e a faça de novo. Não é fácil não, mas é necessário para que você projete o seu ano e conquiste aquilo que Deus já preparou para você. A Bíblia fala de um jovem rico que queria trabalhar muito para Deus. Mas Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. O cara deu um pulo lá atrás. A gente quer trabalhar para o Senhor da nossa maneira. Quando ele viu que teria que vender tudo, ele disse: quero mais não. Não. Deixa quieto. Deixa isso para lá. Queria ser vaso, mas não queria obedecer. Ele ouviu quando Deus estava pregando, quando Jesus estava pregando. Foi linda as palavras dele, ele se encheu de compaixão pela obra de Deus, mas na hora de obedecer, ele retrocedeu. Toda pessoa que quer ser barro precisa ser ensinável. Toda pessoa que quer ser um vaso nas mãos do oleiro precisa ser ensinável. Você quer saber de uma coisa? A obediência é a chave para o sucesso de uma pessoa. Vai na Bíblia. Abraão, Deus faz uma promessa.
Deus manda a única resposta da promessa, que era o filho. Fala: Abraão, vai e entrega teu filho. Tu tem coragem de entregar aquilo que Deus te deu de melhor? Aí não, hein? Comprou o carro hoje, zerado. Deus fala: entrega o carro, tu entrega? Difícil, né, irmãos? Deus estava falando da promessa do filho. Aquele homem nem titubeou. Só consegue entender o que é obediência aquele que conhece a quem obedece. O que Deus fez? Transformou toda aquela situação. Deus pediu o que era mais precioso para Abraão. E por ele obedecer, Deus disse que ele seria o quê? O pai de uma grande nação. Deus fala com Esther, através do tio. Ela era rainha daquele lugar, não tinha necessidade de obedecer, mas em obediência ouviu a voz daquele homem. Deus livrou aquela nação. Deus livrou aos israelitas que estavam ali. E por causa da obediência dessa mulher, foi preservada a linhagem do Messias. Se ela desobedecesse, aquelas pessoas morreriam ali. Mas a obediência sempre vem junto com a bênção. Quer receber a bênção de Deus? Amém, irmãos? Seja obediente. Seja obediente. Tem gente que obedece do jeito errado, de cara feia, chutando tudo. A Clarissa está com essa mania, sabe? Tem que colocar um durex na geladeira. Enquanto tiver suco nesse mundo ali, ela vai toda hora. Aí para disfarçar, ela traz um para mim e um para a Camila. Pai, o senhor quer? Não, volte. Aí ela volta. Aí eu não. Sai com a perna. Eu falei: cuidado com essa perna aí. Eu sou um pouco mais tranquilo. A Camila já é mais firme, muito firme. Mas às vezes a gente obedece assim, igual criança mimada. Deus falou para você fazer isso, você sai birrando, chutando, questionando. A obediência de Deus, irmãos, ela é imediata, absoluta, e é feita com alegria. É imediata porque no momento que Ele te falou. É absoluta porque é do jeito que Ele te falou. E é com alegria porque é com alegria mesmo. Ai, meu Deus, eu tenho que ir naquele trabalho na igreja. Venha. O menino está falando ali. Venha. Mas venha com alegria e obedeça da maneira que Deus falou. Terceira coisa. Crescer. Repita comigo. Crescer. Versículo 3, é a fase mais importante desse processo. É a fase do curtimento. Não é o curtir como os jovens falam aí não, viu? É diferente. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro pega o barro, observa, está puro, é flexível, ele começa a pisar e amassar, coloca a água, vai girando, sabe, irmãos? Já viram? E ele começa a girar e começa a moldar. O que é mais lindo nesse processo é que o oleiro está com as mãos no barro. Fecha os teus olhos aí. Tem muita gente que está nessa fase. Não tenha medo, porque o nosso Senhor, o oleiro, está com você em suas mãos poderosas. Aleluia.
E ele começa a amassar. E ele começa a pisar. E nessa fase é uma fase de aprendizagem. Você precisa ter paciência para passar por essa fase. Você precisa ter perseverança para passar por esta fase. E quem já viu aqui um vaso sendo feito? Quando você pensa assim, não, está tudo certinho, a forma, a profundidade ali, está tudo certinho, para você está bonito. O que o coleiro faz? Amassa de novo e começa tudo outra vez. Quantas pessoas não estão vivendo isso aqui? Você está parecendo que está tudo encaminhando, Deus vem e pega, amassa. E você não entende, mas por quê? Por que disso? Quando se produz macarrão, é da mesma maneira. Tem a massa, faz ali, abre a massa, passa naqueles rolos ali, tal, faz aquele processo, abre a massa todinha, deixa fininha. Quando você pensa assim, agora é a melhor hora, que é a hora de cortar o macarrão, o cara embola tudo de novo e faz novamente. Porque o processo tem que ser perfeito. Por que Deus faz isso com a gente? Porque Ele tem uma regra muito importante. No céu entram os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E você precisa ser refeito, para que quando Ele te chamar, você esteja um vaso puro nas mãos do Senhor. Você está entendendo isso? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, amém? Na fase de curtimento, quanto mais ele refaz o processo, mais durabilidade tem aquele vaso. Por isso que muita gente não compreende esse processo. Eu estou terminando. Porque a fase de curtimento ele vai fazendo isso várias vezes. Se ele para na primeira vez, aquele vaso não dura nada. Olhou, quebra. Triscou, racha. Quanto mais vezes esse processo for feito, mais durabilidade aquele vaso tem, porque ele adquire uma dureza muito boa. O barro deve estar igual, deve estar uniforme. Esta é a fase onde muito crente é moído. Olha para a tua história aí. Quantas coisas você já passou? Ih, pastor, se eu for falar. Quantas aflições você já passou? Ih, eu acho que eu estou na fase do curtimento já tem uns 30 anos. Tem gente que fala assim. Ah, eu já estou nessa fase aí, eu não consigo sair. Você vai saber como é que você vai sair. Outra coisa. Quanto maior for o vaso, mais tempo ele passa no curtimento. Tem gente que fala assim, eu queria tanto fazer algo para Deus, eu queria tanto trabalhar para Deus, eu não estou entendendo por que esse processo nunca chega, por que a minha vez nunca chega. A mesma coisa daquele homem no tanque de Betesda, nunca chegava a vez dele. Entenda, o que Deus tem preparado para você é extraordinário. E Deus tem muita coisa para muita gente. Às vezes a fase de curtimento é menor para uns, maior para outros. O importante é, se você passar por essa fase, você vai se tornar um vaso perfeito nas mãos do Senhor Jesus. Para passar pela fase de curtimento, tem que ter humildade para admitir, para assumir os seus erros e responsabilidades. É nessa fase que o cristão é moldado. Porque às vezes a gente faz, irmãos, as coisas de forma imatura. Sabe como é que é coisa imatura? Igual a criança. Menino, você derrubou aquele? Não, foi fulano. Larissa, quem é que fez isso aqui? Não, foi o Arthur. Às vezes é mesmo o Arthur. Mas a maioria das vezes também é o Arthur. Mas criança não tem maturidade para assumir erros. Quantas crianças espirituais
Você chama a pessoa para conversar, falar a verdade, irmãos, a verdade liberta de verdade. Aí a pessoa bota sempre um artifício, a culpa nos outros. Não, pastor, mas eu pequei por causa do irmão, não sei o que, não sei o que. Não, meu irmão. Sabe como é que você vai começar a sair da fase do curtimento? Quando você admitir os seus erros e assumir as responsabilidades. Todos nós seremos responsabilizados. A Bíblia diz que ninguém chegará diante do trono de Deus inocente. Então assuma, entenda. Ou você vive de justificativas, ou você vai viver de resultados. O que é melhor? Viver se justificando. Ah, por que eu não veio? Por causa disso, daquilo. É engraçado que tem gente que sempre já tem uma resposta pronta na língua. Pronta. Vive de justificativa. Quem vive se justificando para não ser moldado pelo Senhor Jesus, não vai viver os resultados que Ele tem. Para de justificar. Assuma aquilo que você precisa melhorar. E tenha a maturidade que Deus tem para você. É hora de crescimento espiritual. Esta casa está criando as suas bases. E é um momento de nós entendermos isso. Sabe que tem na igreja muitos membros que são resistentes ao processo de curtimento? É aquela pessoa que vai na vibe do momento. A igreja está bombando. Quem viveu aqui em 2011, quando eu cheguei de uma viagem missionária, eu tomei um susto. Mas foi um susto bom. Cheguei à igreja, estava pegando fogo. Primeiro culto que eu vi, eu falei, meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo aqui? Incendiada a igreja. Aí tem gente que vai nessa onda. Oh, glória, minha igreja é uma bênção. Meu pastor é uma bênção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa igreja é linda demais. Oh, o ministério louvor abençoado. Quando essa pessoa cai em erro e ela é confrontada, essa igreja de vocês aí, não sei não, viu? Esse pastor, essa música do louvor, pessoas que não têm maturidade, sempre vão voltar para a estaca do curtimento. Tenha maturidade, entenda o processo de Deus para a sua vida. Tem muito barro difícil. Se você quiser passar mais rápido, seja humilde. Seja humilde. Entenda que aquilo que você vê no teu irmão, muitas vezes está dentro de você. É igual a história do pinguim e da galinha. O pinguim olha para a galinha e fala, olha lá, uma ave que não sabe voar. O pinguim voa, irmãos. Ainda vai começar, olha lá, tem asa e não sabe voar. É triste, né? Pinguim voa, irmãos? Não. A gente tem que ter isso, ter esse zelo, ter esse cuidado, ter esse entendimento. Tem gente que acha que sinal de maturidade é apontar os erros dos outros. Eu vou dizer para vocês, isso não é sinal de maturidade. Deus quer uma igreja madura. É uma igreja que suporta uns aos outros. Não é suportar de achar assim, ah, meu Deus, eu não vou com a cara do irmão, então, irmão, eu tenho que suportar. Para que céu que você vai? Eu acho que as pessoas perderam esse sentido, irmãos. Não há segunda chance. Se partir, irmãos, da terra em pecado, não tem segunda oportunidade. Por que Deus está falando hoje com você? É que Ele quer que você esteja no caminho para o encontrar. Eu não sou melhor do que você. Eu preciso suportar o quê? O que é suportar, irmãos, aqui que a palavra fala? É dar suporte. Vós que sois fortes, ajudem aqueles que são fracos. Tem muita gente fraca.
apontar os erros dos outros, não é sinal de maturidade. Porque todos nós estamos na roda do oleiro. Tem gente que fala as coisas na igreja por amor, irmãos. Ô pastor, o som da igreja hoje não estava legal, né? O que a gente pode fazer para isso melhorar? Posso fazer alguma coisa? Eu não tenho muito não, mas posso fazer alguma coisa? Tem gente que acha que é crente. Chega assim na igreja e fala: ô cadeira dura. Não tem lugar para eu sentar. Ou negócio gelado. Ou então fala: isso não está funcionando não. Cliente. Quem fala por amor, irmão, sempre fala com amor e se inserindo para a solução dos problemas. Ah, pastor, mas não sei o que, irmãos. Isso cansa. Cansa muito. Nós todos aqui somos servos. Aqui não tem cliente não, porque todos nós trabalhamos para o nosso Deus. A cadeira está dura, irmão. Seja dizimista para a gente comprar umas cadeiras acolchoadas. A situação está difícil. Escuta a palavra. Tem gente que vai sair daqui e vai continuar do mesmo jeito, porque não dá mais ouvidos à palavra. Hoje Deus está te dando a oportunidade. E para finalizar, amadurecer. Você precisa estar preparado, porque depois de todas essas coisas, você tem que estar preparado para as perdas. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Deus está nos ensinando e nos preparando para perdas. Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer você perder mesmo. Não segure aquilo que Deus quer que você largue. Porque perder com Deus, irmãos, é ganhar lá na frente. Às vezes a gente não entende: meu Deus, mas por que está acontecendo tudo isso com a minha família? Por que meus filhos estão desse jeito? Por que essa situação assim? Calma, Deus está te preparando. Porque muitas perdas na vida nós temos. Mas quando Deus fala conosco, quando você entende esse processo, o que você vai viver é algo extraordinário. O que acontece quando a palavra de Deus diz assim: toda árvore que não dá frutos, ela é cortada. E a árvore que dá frutos, o que acontece com ele? Ela é podada. Para quê, irmãos? Para que ela dê mais frutos. Então, se Deus está podando você, não é porque Ele quer te derrubar, não. É porque Ele quer fazer você frutificar ainda mais. Frutificar ainda mais. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. A gente reclama demais de muita coisa. Às vezes a gente se acha muito. Vou dar uma dica para você: quem se acha muito não é nada. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus é exaltado, mas aqueles que se exaltam diante de Deus são abatidos, são humilhados. Para com isso. Seja simples e deixa Deus falar com você. O apóstolo Paulo nos dá algo assim extraordinário. Ele não só aprendeu, ele não só cresceu, mas ele amadureceu. Olha o que diz no versículo 11, no versículo 25 do capítulo 11: 3 vezes fui açoitado com varas,
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio e em nudez, além de coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, dá cansaço até de falar. Olha o que esse homem padeceu, olha o que esse homem sofreu, e a gente critica tudo. E o mais lindo, irmãos, é que mesmo com todas essas coisas, Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Levante a sua mão assim comigo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Meu Deus, fica de pé em nome de Jesus. A última parte do versículo fala sobre o servir. Às vezes você entrou aqui sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Olha, ouça ao Senhor, obedeça ao Senhor Jesus. Aleluia. Amadureça, sirva ao Senhor Jesus e cresça no Senhor Jesus. Aquele vaso diz que quebrou-se na mão do oleiro e ele tornou a fazer um novo vaso. Esteja pronto para ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Aleluia. Aquele vaso se quebrou por um pouco de tempo. Às vezes a sua vida está quebrada por um tempo, mas não é para a vida toda. Porque nesta noite Deus quer restaurar a tua sorte. Entenda uma coisa, muito cuidado. Muitas vezes quando o vaso se quebra, quando a sua vida está se encaminhando na presença de Deus, e você começa a permitir que Satanás fale ao teu coração, às vezes você se quebra, e você volta a estaca zero. E quando você volta às vezes para a estaca zero, o projeto muda, o tamanho muda, o formato muda. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você entendeu o que foi ministrado aqui nesta noite, você vai sair daqui nesta noite cheio da graça do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Espírito que convence o homem. Não vai adiantar eu falar todas essas coisas aqui e você não der ouvidos à voz do Espírito. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós somos barro em tuas mãos. Senhor, que essas fases que foram ministradas aqui nesta noite, ó Deus, possam nos fazer, ó Deus amado, alcançar aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas, aquilo que o Senhor projetou para a minha família, aquilo que o Senhor Jesus projetou para o ministério em minhas mãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos a Ti, porque em todo tempo o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos redireciona, o Senhor nos refaz. Saia daqui nessa noite entendendo que a fase que você está vivendo, muitas vezes pode ser a fase que o Senhor está falando: espera mais um pouco, tenha paciência, porque eu estou te curando. Porque sabe o que importa para Cristo, irmãos? É no dia que a trombeta soar, o seu ouvido
está tão treinado a ouvir a sua voz, que a primeira coisa que você vai ouvir é o som da trombeta do Senhor Jesus dizendo: vem, filho amado do meu Pai. Você crê nisso, amém, irmãos? Aplauda ao Senhor Jesus. Sem demora, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Quero chamar os irmãos para estarem aqui, o ministério de louvor para também estar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor